Vamos lá, pessoal. Continuando com o nosso conteúdo maravilhoso, tá? É acerca das concentrações, né? Só relembrando da última aula, tá? A gente bateu na tecla de solução, tá? E a gente viu que solução nada mais é do que uma mistura homogênea, tá? Isso aqui a gente pode verificar no nosso primeiro vídeo, tá bom? Então, a mistura homogênea, a gente vai estar estudando a composição aqui, né, dessa mistura homogênea, e também foi dada a justificativa, né, porque que é o que a gente vai estar estudando, tá? Concentração, tá? Como foi estabelecido lá no primeiro vídeo, dentro da minha solução, onde eu tenho o meu soluto e o meu solvente, então, na minha solução, tá? Solução, eu sempre vou ter o meu soluto, eu sempre vou ter o meu solvente. E a gente bateu na tecla também que solvente vai ser sempre o que tem maior quantidade. Ok. Então, a ideia é que não faz diferença para a química, no momento de uma análise de alguma propriedade, eu estar pegando um pouquinho daqui, tá? Um pouquinho do meio, um pouquinho lá do fundo. Qualquer análise que eu for fazer em laboratório, né, o resultado vai ser o mesmo. Diferentemente quando eu faço isso por uma mistura heterogênea, né? Que na mistura heterogênea, eu tenho aqui duas substâncias que elas não têm uma miscibilidade, ou seja, no momento que eu pego aqui, eu estou analisando essa substância 1, se eu pegar um pouquinho mais do fundão, eu vou estar analisando outra substância, então aí eu tenho propriedades diferentes, tá? Então não é isso que a gente quer aqui. Concentração, tá? É para vocês comum e a concentração molar, tá? É o mesmo princípio, eu vou estar medindo a concentração, né, a quantidade de soluto pelo solvente da minha solução, tá? Então a gente vai bater nessa tecla aí agora desse conteúdo. Então vamos lá. A nossa concentração comum vai ser o C, tá? Igual aqui a massa do soluto sobre o volume da solução. Muita atenção aqui, tá? Para esse volume da solução. Quem é o volume da minha solução? É o volume do meu soluto, opa, mais o volume do meu solvente, tá? Então, solução, eu contemplo os dois componentes de uma solução, que é o soluto e o solvente. Então, quando a gente pega essa concentração comum, 80 gramas por litro, eu tenho 80 gramas aqui, ó, de soluto em 1 litro de solução e não 1 litro de solvente, tá? Já depois que eu conseguir adicionar os dois. Para termos de cálculo, você vê que a concentração comum sempre é uma proporção. 80 gramas por 1 litro, 40 gramas por meio litro, né? Que toda vez que você divide por 0,5, você multiplica o denominador por 2. Então, fica 40 vezes 2, 80. Aqui é 1/4. Então, você vai multiplicar por 4. 20 vezes 4 vai dar os mesmos 80 que a gente tinha inicialmente, tá? Então, a gente tem realmente que a concentração seria a massa desse soluto por essa solução, tá? Então, distingue-se, tá? Não é a mesma coisa que densidade. Densidade é a massa da solução. Aqui a gente tem massa do soluto, tá? Embora a gente faça pelo volume da solução, essa massa aqui é diferente dessa, o que torna a densidade ser diferentemente, né, em termos químicos, o cálculo pode até ser parecido, tá? Mas o significado dentro da química é diferente. Então, vamos para concentração comum. A gente pode ter várias unidades, né? Já que pela fórmula eu tenho que C igual a M sobre V, unidade de massa pode ser grama, quilograma, tonelada, tá? Volume pode ser ml, pode ser litro,
pode ser metro cúbico, também é unidade de volume, tá? E aí você vai ter, né, a unidade aí associada, tá? Então você vai ter aqui a grama por ml. Show de bola. É bom também interpretar, né? Tá interpretando essas unidades também. Partindo para exemplos, tá? Um frasco de remédio informa o seguinte: 50 miligramas, tá? Então aqui eu tenho a unidade de leitura, 50 miligramas por ml. Em outras palavras, a cada ml eu tenho de solução, eu tenho 50 miligramas daquele soluto, tá? Vamos lá responder. Quantos miligramas do soluto há em cada ml? Fácil. 50 miligramas de soluto, tá? Qualquer parte que eu pegar ali, esse remédio, tá? Pegar esse remédio, né? Se eu pegar daqui de cima mais do fundo, eu vou ter 50 miligramas a cada ml. É o fato de concentração. Por exemplo, quando você pega uma bebida, por exemplo, eu sei que ninguém ingere, né? Faz a ingestão de bebida alcoólica aqui, mas quando você pega ali a famosa cachaça, tá? Se você pegar aqui um pouquinho aqui de cima e um pouquinho lá de baixo, a medida de concentração é a mesma, tá? Que seria aqueles, acho que 38%, que é outra medida também de concentração. Se eu analisar aqui o pH, vai ser o mesmo do que aqui. Qualquer propriedade que eu estou analisando é uma mistura homogênea, né? Eu não consigo identificar quem está ali, tá? Quantos miligramas de soluto há em meio litro? Ou você faz aqui uma regra de 3, ou simplesmente, ó, botar a cuca para funcionar, tá? Se em 1 miligrama eu tenho 50, em 1 ml eu tenho 50 miligramas, e meio litro. Meio litro, tá? São 500 ml. Muito cuidado agora no segundo ano, as unidades e as conversões das unidades. Aí você X, e aí agora o que você faz? Cruz credo. 1 vezes X é X, cruzou de frente, agora cruza de costa. 500 vezes 50, 5 vezes 5 dá 25, e você tem 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros, e a unidade, mililitros, ml, miligrama, então o valor do X vai ser encontrado em miligrama. Então você teria aí 25 mil miligramas desse soluto, nessa quantidade de meio litro aí de solução, tá? Essa interpretação é matemática, tá bom? Então, outro exemplo de exercícios, tá? O exercício ajuda muito você a fixar o conteúdo. Então, vamos lá. Em cada 200 ml de leite, ou mililitros, tá? Tem-se 9 gramas aqui de carboidratos. Olha aí. Então, transformando para litros e fazendo os devidos cálculos, você tem a unidade de concentração comum, tá? Que é 45 gramas por litro. Calculando a concentração, como é que a gente faria? Olha a fórmula da concentração. Massa do soluto, que a gente tem que é 9 gramas. E esses 200 ml aqui, você converteu ele para litro, que 200 ml é 0,2 litro. Tá aqui. E aí você faz essa divisão, tá? O ideal é vocês utilizarem calculadora. A própria calculadora do celular já ajuda, tá? Então, a minha unidade aqui seria gramas por litro. 45 gramas. Fácil, 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 né? Agora são 2 horas da manhã e eu tô aqui com todo o gás aqui, gastando aqui as minhas energias para estar gravando esse vídeo, tá bom? Um adulto possui em média 5 litros de sangue dissolvidos na concentração de 5,8 gramas por litro. Qual a massa total de NaCl no sangue de uma pessoa adulta? Percebam o seguinte, tá? Fórmula C é M sobre V. Eu tenho 3 variáveis, tá? Toda vez que eu quero um valor de alguma das 3, eu tenho que ser fornecido as outras 2. Ou seja, se ele fornecer a concentração
Aliás, a massa aqui e o volume, você calcula a terceira variável. Se é fornecido a massa e a concentração, você pode estar calculando aqui o volume. E se ele fornece a concentração e o volume, você pode estar calculando aí a massa, né? Mesma ideia, cruza de frente, cruza de costa, e aí você tem o respectivo, né? A matemática, a química morreu no momento que você fez a interpretação. Então, vamos lá. Eu tenho C, M sobre V, tá? Massa do soluto. E a questão me deu 5 litros da minha solução, então ela me deu isso. E ela deu a concentração aqui, ó, de 5,8. Ela me deu isso. Ele quer saber a massa, tá? Então ele quer isso. Fácil, tá? Cruza de frente, cruza de costa. Quando você fez isso aqui, só substitui os valores, ó. 5,8 igual a massa é o que eu quero saber e o volume de 5 litros. A ideia, tá? É que sempre você coloque as unidades. Então, cruzou de frente, cruzou de costa, M vezes 1 é M, e aí vai ficar, ó, 5,8 gramas por litro, vezes 5 litros. Olha aí, esse litro vai embora com esse litro, resultado da minha continha vai ser dado em gramas, óbvio. A gente está calculando a massa. Unidade de massa é gramas. Então, 5,8 vezes 5 vai dar aí 29 gramas. Tá? Show, fácil, fácil. Se dissolvermos 20 gramas de um sal, tá? Em 500 ml de uma solução aquosa, tá? Esse aquosa aqui é água. Qual é a concentração do sal nessa solução? Fácil, fácil. A concentração vai ser a massa do sal, que é a massa do soluto, 20 gramas, 500 ml de solução. 20 dividido por 50, tá? Aí você vai pegar a sua calculadora e vai estar calculando 20 dividido por 50, tá? Se fosse 20 por 5, daria 4. Então, aqui dá 0,4, 0,04 gramas por ml, tá? Eu poderia deixar essa unidade dessa forma, 0,04 gramas por ml. Ou eu posso também estar convertendo aqui esse ml para litro, tá? Que aí eu teria o respectivo aqui que multiplicar por 1000, né? Mililitro é 1000 vezes menor. Então, faço 0,4 vezes 1000, vou aumentar 3 casas decimais. Uma, né? Aqui eu tenho uma, duas, três, tá? Então, teria aí 40 gramas por litro, tá? E é assim que vai sendo feitos os cálculos, tá? E aí tem toda a justificativa embaixo. Pronto. Outra forma de medir essa concentração, tá? Vai ser em termos de número de mols. Por isso que o nome da concentração é molar. Concentração molar vem daquele número de mols que a gente estudou lá no primeiro ano, tá bom? Então, o número de mols, relembrando para vocês, é a massa sobre a massa molar, tá? Então, concentração comum é o C, concentração molar aqui vai ser o M. E esse MM aqui é a nossa massa molar, que é aquela massa que é pegada lá da tabela periódica e você vai sair calculando para cada substância, tá? Vou relembrar isso aqui também com vocês, tá bom? Então, vou passar aqui bem rápido. Então, a fórmula da concentração molar ou molaridade, isso aqui, ó, Mzão vai ser o número de soluto. Perceba que eu sempre estou relacionando o soluto com a solução. Concentração comum era massa do soluto. Aqui vai ser o número de mols do soluto pelo volume da
minha solução, tá? O que que você tem aqui? Você tem o mesmo exemplo da concentração anterior, 80 gramas. Você tem a massa molar. Então, você tem o número de mols, e é esse número de mols que você acaba calculando aí, tá? Nossa concentração molar. Antes disso, tá? O mol, ele tem uma medida na química. Então, o mol, ele vai ser uma medida como se fosse uma dúzia. Se você pega uma dúzia de qualquer coisa, sempre vai ser 12. Por exemplo, uma dúzia de canetas, são 12 canetas. Uma dúzia de relógios, são 12 relógios, tá? Então, esse valor de 6 aqui é o valor equivalente a 1 mol na química, tá? Sempre quando você pega 1 mol de alguma coisa, você tem isso. 6 vezes 10 elevado a 23 partículas de alguma coisa. Pode ser átomo, molécula, íon. Então, associe mol a dúzia. Uma dúzia vale 12, o mol vale 6 vezes 10 a 23. Está trabalhando com o átomo é muito pequeno. Então, a massa molar, tá? Vai ser o quê? Pegar aquela massa, aquele elemento químico da tabela periódica e somar por toda a estrutura. Por exemplo, vem para cá. A massa do carbono, tá? Lá na tabela periódica, é 12. Massa molar do carbono. A do oxigênio, tá? É 16. Você tem uma molécula aqui de CO2. Massa do carbono é 12, mais eu tenho 2 oxigênio, então são 2 vezes a massa dele, que é 16. Você tem 12 mais 2 vezes 16 dá 32. 12 mais 32 dá 44 gramas. Aqui, ó. Da mesma forma que para a água, você tem 2 vezes o hidrogênio, o valor do hidrogênio, ó, é 1, estou arredondando, tá? Mais uma vez a massa do oxigênio. Quando não tiver nenhum número, é 1. Oxigênio é 16. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16 é 16. 2 mais 16 vai dar aí 18, que está aqui aproximado, tá? Então, a gente vai estar trabalhando muito com isso também, porque a gente precisa calcular o número de mols, tá bom? Não se assuste não, viu? Quando tiver uma questão grande, viu? Tenha medo de coisa grande aqui não. Vamos lá. Concentração molar ou molaridade, tá? Essa concentração aqui, que é o número de mols, o volume, tá? Sempre ela vai ser aqui, ó, a unidade, número de mols é mol. O volume sempre vai ser dado em litro. Na concentração comum, a gente não tinha essa exigência. Aqui a gente já trabalha com litro, né, como unidade de concentração. Então, sempre vai ser, ou você coloca mol por litro, ou você coloca simplesmente o emissão, que vai identificar, tá? Então, esse número de mols é a massa pela massa molar. Quando você substituir aqui, ó, esse número de mols, vai ficar massa, e a massa molar vem para baixo, então você tem essa equação aqui, tá? Que é outra forma aqui da gente estar calculando também essa concentração molar, tá? Então, a gente vai estar trabalhando isso aqui, é só uma aula ilustrativa, demonstrativa, tá bom? Mas, né, a gente já fica com uma atenção a mais por conta do número, né, da parte matemática. A química morreu no momento da interpretação, então a gente tem aqui como tá fazendo esses cálculos aqui, tá? Então, vamos lá. 20 gramas de NaOH são dissolvidos em água. Sabendo que a massa molar do NaOH é 40 e que o volume da solução foi completado para 500 ml, calcule, primeiro, concentração comum. Concentração comum, tá? Vou colocar até aqui de lado. Concentração comum é a massa
sobre o volume, a massa do soluto sobre o volume da solução, tá? Vai ser igual que a massa 20 gramas, tá aqui, ó, 20 gramas. Volume da solução 500, ó, tô inventando nada, tô tirando da questão. 500 ml, e aí você tem 20 dividido por 5 daria 4, tá? E aí você tem 0,04, porque vai ficar dividido por 100, né? 0,04, aí você faz com a calculadora sem problema. E a unidade de gramas por ml. E aí você pode estar convertendo, que é aquele mesmo cálculo que vai dar 40 gramas por litro. Beleza. Show. Concentração molar da solução. Para a concentração molar, tá? A gente precisa do número de mols. Isso aqui que a gente precisa, tá? Só que ele disse na questão, ó, deixa eu estar apagando aqui. Ele disse na questão que a massa molar, ou seja, o emissão é 40 gramas por mol. Então, se o emissão aqui é 40 gramas por mol, a cada mol, um mol tem quanto do NaOH? 40 gramas. Tranquilo? Pronto. Só que na minha solução, eu não só tenho 20 gramas. Agora você vai cruzar, ó. X, cruza de frente, cruza de costa, tá? 40 vezes x é 40x. Sempre deixar a variável desse lado, tá? Para facilitar o entendimento. 1 vezes 20 é 20. E aí tá multiplicando 40 vezes x. Ele vai passar dividindo, tá? Então vai ficar 20 por 40. Isso aqui vai dar, simplifica. 2 por 4, 0,5. Aqui é grama, aqui é mol. O x também vai ser mol. Então, achei o número de mols, ó. Então, a minha molaridade vem para cá. Número de mol, 0,5 mol. O volume é 500 ml, só que eu não posso colocar ml, eu vou trazer para litro. Então, 500 ml é a metade de 1 litro, então equivale aqui a 0,5 litro. Então, 0,5 litro, que isso aqui, ó, 0,5 por 0,5 vai dar 1. Ou eu coloco mol por litro, ou 1 emissão. Então, emissão tanto é a letra destinada a calcular a concentração molar, como a unidade. Então, essa é a resposta. Então, calculei aqui, ó, as duas concentrações de um ponto de vista diferente, tá bom? Tranquilo? Você pode estar refazendo e você vai refazer, tá? E aqui tem uma coisa mais direta e, né, na resolução do vídeo você vai poder tirar algumas dúvidas, tá? Para não ficar tão extenso, eu vou estar resolvendo aqui mais essa questão, tá? Mas está bem explicativo. Eu vou até passar para uma questão aqui que eu teria, né, uma maior dificuldade, tá? Aqui você está utilizando as equações de uma forma direta, tá? Mas você poderia também fazer separadinho, tá? Então vocês tentem, refaçam as questões dos slides, tá? Qualquer dúvida pode falar comigo, bate o print, bate a foto e me manda. Senão os vídeos vão ficar muito cansativos, além da nossa aula. Você tem que assistir esse vídeo, tá? Tô tentando ser o mais breve possível, 2h15. Então, abraço, qualquer coisa, tamo junto. Tem bastante exercício, tá? Para você estar tirando aí, fazer só essa aqui, tá? Pra gente encerrar. Você tem a massa molar, que ele já deu, né? Você não vai precisar calcular. Ele disse que era 500 ml e ele disse aqui que era 46 gramas. Concentração em grama por litro é a concentração molar comum. Massa por volume, que é a massa 46,6
500 ml. Você pode estar colocando 0,5 litros. Vamos fazer isso. 0,5. E aí você vai ter um valor, tá? Calculando, tudo calculado. Fiz os cálculos aqui, tá? Você vai ter um valor aí de 93,2 gramas por litro, tá? E aí a concentração do item A vai ser a concentração molar. Você vai achar o número de mols para depois colocar nessa equação. Então, como ele deu aqui, ó, a massa molar, você já sabe que um mol aqui, ó, tem essa quantidade em gramas, 233,43 gramas. Só que eu não tenho todas essas 233,43, eu só tenho 46,6 gramas, tá? E aí você vai cruzar de novo, de frente e de costa, e você vai chegar aqui no valor, tá? Que eu calculei de 0,4, aproximadamente 0,4 mol por litro, tá? Ou você pode estar expressando também 0,4 molar. Show. A gente encerra qualquer dúvida, tá? Refaçam, que o segundo ano não é brincadeira, tem muito cálculo. E a gente já, vocês vão precisar disso para a gente continuar o próximo tópico, que é a mistura dessas soluções, tá? Tranquilo, show, abraço, vamos descansar, né?